Caríssimos, eu acho que eu estou ao vivo em mais uma live completamente imprevista, completamente intempestiva, do nada, é porque simplesmente ideias se encaixando na cabeça e eu não queria deixar isso passar. Na verdade, infelizmente, motivadas ou disparadas por não necessariamente algo muito bacana, mas acho que vale a pena compartilhar com vocês, porque, sei lá, se esse perrengue todo que nós todos estamos passando servir para alguma coisa, se a gente se entender um pouco melhor, ou se a gente olhar para dentro de si um pouco mais, quem sabe alguma coisa muda daqui para frente. Tudo que eu produzo, todo o conteúdo que eu venho produzindo, ele sempre foi não monetizado, ele nunca teve interesse comercial, ele é sempre orgânico e eu nunca prestei muita atenção em audiência. Eu nem olho quantas pessoas acabam assistindo essas benditas lives aqui. Porque se eu quisesse realmente bombar os meus números, eu teria aprendido, por exemplo, com o Orkut. Eu não sei se vocês se lembram desse episódio maravilhoso, né, da história da civilização ocidental, onde você tinha comunidades que bombavam com o título "Eu odeio segunda-feira", "Eu odeio sertanejo", "Eu odeio funk", "Eu odeio..." Cara, se tem alguma coisa em que as pessoas se juntam alegremente em torno de algum ódio comum. Isso é uma coisa um pouco perturbadora e que, de uma certa maneira, talvez ajude a explicar os dias de hoje. Hoje eu comecei meu dia, infelizmente, tendo que bloquear sumariamente, simplesmente porque eu não conseguia mais gerenciar, pessoas que, em princípio, bacaninhas, legais, né, que mais de uma hora para outra você percebe a pessoa extravasando um ódio completamente inexplicável. Agora vamos voltar um pouquinho para essa história do ódio nos une, porque quem sabe isso vacina, já que a gente não tem ainda nenhuma vacina contra o coronavírus, quem sabe a gente consegue se vacinar contra algumas coisas que tornam a nossa vida, infelizmente, pior. Quando a gente pensa em evolução, quando a gente pensa em Darwin, a gente pensa em o quê? Em competição, né? O triunfo do mais forte, mas na verdade algumas espécies aprenderam o poder do coletivo, o poder do grupo. Nossa espécie é uma delas. Nossa espécie, todos os nossos antepassados primatas aí descobriram que um grupo, tem N vantagens, né? Só você definir ali umas regras do jogo, né? Só você definir ali qual o seu status, o que você pode, o que você não pode, vamos que vamos e a coisa vai embora, né? Não só a gente descobriu isso, né? Abelhas descobriram isso, formigas descobriram isso. Tem uma diferença, porém, né? Por exemplo, eu descobri ontem na verdade, que abelhas de uma colmeia todas têm o mesmo cheiro. Então, se uma abelha vai entrar numa colmeia, tem uma abelha guarda lá que vai falar: opa, você tem o cheiro certo, você entra. Se a abelha não tiver o cheiro certo, está fora. Então, desde sempre, reconhecer quem faz parte e quem não faz parte foi chave para que o grupo se mantivesse coeso. Se a gente pegar chimpanzés, essa história de quem faz parte do grupo e quem não faz parte pode ser às vezes dramática. Esses nossos priminhos, tão simpáticos, tão fofos, às vezes eles se juntam em bandos, se organizam em bandos, né, super empolgados, tal, justamente para quê? Para ir pela floresta e pegar algum infeliz, algum outro chimpanzé, algum outro primatinha ali desavisado que estava sozinho dando bobeira, e eles simplesmente trucidam o infeliz, alegríssimos, felicíssimos, tal. Ou seja, desde sempre a gente desenvolveu uma capacidade não só de reconhecer o outro, mas também a gente acabou reforçando a nossa própria coesão, né, o nosso próprio laço com essa destruição, com esse ódio ao outro que a gente reconhece como? Reconhece pelo cheiro, pela diferença? Engraçado. Infelizmente, isso é muito profundo, é muito arraigado na gente. O que a gente percebe é que basta você pegar um pano colorido e espetar na ponta de um pau, que todo mundo sai correndo atrás e aí se encontrar a turma que acredita ou torce ou para o outro pano colorido diferente. A gente pode pensar aqui em torcidas de futebol, a gente pode pensar aqui em nacionalidades, a gente pode pensar aqui em Shia versus Sunni, o que você quiser. A gente tem essa capacidade muito curiosa de
se unir em torno de alguma coisa que pode ser completamente abstrata, completamente fictícia, né? O que é, afinal, a bandeira de um time, né? E, a partir disso, mostrar a nossa coesão, o nosso pertencimento pelo nosso ódio contra todo mundo que pertence ao time rival, que também não passa de um pano colorido na ponta de um pau, né? E existe aí, curiosamente, existem prazeres, existem satisfações, existe o prazer do pertencimento, o pertencimento de uma matilha. Quando você ataca numa matilha, você dissolve o seu ego, né? Você é maior do que você jamais foi. Esse poder de atacar em grupo, existe aí um prazer estranho, que está por trás de muitas coisas, que às vezes até em concorrências de empresas. Quem já trabalhou aqui, quem já trabalhou para alguns bancos, sabe que quem trabalha no Bradesco nem fala o nome Itaú, fala o Banco Laranja. E quem trabalha no Itaú não pode nem pronunciar a palavra Bradesco, é o Banco Vermelho. E de uma hora para outra você pode estar odiando pessoas, ou numa guerra absolutamente encarniçada, com gente que você nunca viu, né? Que você nem sabe o nome. Você pode estar dando um tiro em alguém simplesmente pela razão de que o cara está com a camisa errada, com o cheiro errado, com a cor errada. Faz parte da nossa natureza. A questão é, essas heranças muito antigas, esses prazeres meio primitivos, né, meio toscos, tão profundos assim, eles estão lá, é um potencial, e eles podem ser cultivados ou não. O que eu já percebi, sobretudo um pouco ali, lembrando de vida acadêmica, etc e tal, é que tem muita gente especializada em pegar você quando você está novinho, você está começando a dar os primeiros passos, começando a querer se afirmar, começando a querer fazer parte de alguma coisa maior, e aí te ensinam vão pegar o seu ódio, vão fazer como se fosse um processo de culinária, né? Vão depurando ali em fogo brando e tal, até que você tenha um ódio realmente explosivo, uma fúria sagrada, e aí eles apontam para algum objetivo que você para o resto da vida vai continuar odiando e você não sabe por quê. Né? Pode ser a direita, pode ser a esquerda. Eu percebi isso essa manhã. Né? Fui justamente elogiar o trabalho de jornalistas, que é uma categoria que eu admiro. Né? Jornalista não pode ter olfato, né? Ele não pode falar isso não cheira bem, eu não vou colocar a cara ali. Não, ele vai se debruçar sobre todos os assuntos, não importa a reação visceral que ele tenha. Puxa, o quanto a gente deve a esses caras. Na hora que você elogia o jornalismo, você percebe, você começa a tomar tiro de todo lado. E é muito ódio, é muito, você não consegue imaginar de onde vem. Né? Um ódio contra alguém que a pessoa não conhece, nunca viu. Né? É um ódio automático, é um ódio que de repente alguém lá atrás cultivou, manipulou com muita perícia, né? Com muito carinho, e você tem ali de repente alguém que vai pular na jugular do outro sem nem saber por quê. Essa é uma característica nossa, está lá, não tem o que fazer. Né? Talvez até a gente consiga transformar isso de uma maneira positiva, né? No espírito um pouco mais competitivo, ou talvez até escolher melhor um pouco as coisas para odiar. Não tem como a gente não ficar livre disso, mas a questão é o quanto a gente é cego para essa armadilha. E na verdade é uma coisa relativamente burra, porque se você analisar os nossos ancestrais caçadores-coletores, sim, sem dúvida, muitos deles viviam em guerra permanente com qualquer um que fosse de fora. Mas tem relatos de lugares no mundo, na Indonésia, por exemplo, na Micronésia, em que de repente, mesmo as tribos diferentes, elas se conversam, elas trocam ideias, elas trocam descobertas e todas crescem juntas. Então tem exemplos por aí de um raciocínio um pouquinho mais horizontal, um pouquinho mais plural, um pouquinho mais diverso. E não precisa nem, se você quiser uma inspiração um pouco mais anterior, bactérias dão um baile na gente. Por quê? Porque bactérias, curiosamente, elas conseguem trocar, mesmo entre espécies diferentes, pedaços de código. Então, se uma código genético, então se uma bactéria aprendeu a resistir a um antibiótico, outras bactérias completamente diferentes podem aprender com isso. Isso se chama transferência horizontal. Não é que uma bactéria fala, não, aquela bactéria do Bradesco, eu sou do Itaú, eu não quero nem saber o que ela está fazendo, eu vou desenvolver isso aqui sozinho. Não.
elas trocam informações e aí a gente tem esse inimigo formidável, né, que são essas bactérias que estão dando um baile na gente, que ainda continua pensando de uma maneira muito, eu nem vou falar primitiva, porque as bactérias são mais primitivas e dão um baile na gente, mas de uma maneira mais simplória, mais pobre. A questão aqui é a seguinte: a gente reconhecer que nem tudo aquilo que nos une e que nos faz feliz necessariamente é alguma coisa fecunda. Né? Muitas coisas que nos unem, que criam inclusive uma coesão extraordinária. Tem gente que bota uma roupa de bomba e vai se explodir no meio da igreja dos outros. Algumas coisas que nos unem são tóxicas, elas empobrecem, elas simplesmente retardam o nosso avanço, o nosso progresso. Então, vale a pena aqui a gente às vezes esquecer qual é a bandeira colorida que o cara está seguindo, qual é a cor da camisa e qual é o cheiro, e simplesmente perguntar, pô, muito prazer, não conheço você, me conta um pouco mais, né? O que você acredita, né? Quando você perceber, você fez amigos. Amigos desconhecem fronteiras, amigos desconhecem cor da camisa, amigos desconhecem cheiro, amigos desconhecem sangue. E eu acho que a gente tem alguma esperança aí. Raríssimos, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse live aqui que eu vou incluir no Bendito Roda e Avisa. Eu continuo fazendo Radinho de Pilha, que é esse podcast diário, tomando aqui um tiro daqui ou de lá, porque tem muitos ódios que a gente nem podia imaginar, de onde a gente menos espera, né? Só você mexer um pouquinho que eles pipocam. E um grande abraço e obrigado pela sua atenção.